Um caso arquivado sempre pode retornar à investigação quando se descobrem novas pistas. Isso foi o que aconteceu com o caso Julie Buskin, que iniciou em 96 e teve de esperar anos para ter um desfecho. Vem tomar um café comigo e eu te conto tudo o que aconteceu nos anos entre o crime e a investigação final. E aí, Terrófilo, Mauro Plachina aqui, tudo bem? Todos gostamos de um bom plot twist e uma história, não é? Mas não é só na ficção que eles acontecem. Uma reviravolta foi o que permitiu que o caso arquivado de Julie Buskin retornasse para a investigação muitos anos depois do crime ter ocorrido. Julie morava em Oklahoma City em 96. Ela nasceu e cresceu em Benton, Arkansas e mudou-se para estudar na Universidade de Oklahoma. Ela trabalhava no campo de golfe da universidade e estava a caminho de obter o seu diploma de bacharel em dança. Ela era uma talentosa aspirante a bailarina e, após a faculdade, queria abrir um estúdio e ensinar crianças a dançar. Julie era popular e tinha muitos amigos. Na noite de 19 de dezembro de 96, ela estava com seu amigo Ryan James na casa dos avós dele. Ryan trabalhava com Julie no campo de golfe. Depois do jantar, eles assistiram a um filme e fizeram planos para almoçar juntos no dia seguinte. Julie ficou na casa dos avós dele até às 10 da noite e depois saiu para se encontrar com outros amigos. Nesse novo local, eles jogaram banco imobiliário e trocaram presentes de Natal na casa de um deles. Apesar de estar se divertindo, ela precisava sair mais cedo da festa, pois voltaria para sua casa no dia seguinte, já que o semestre da faculdade tinha acabado. Sua colega de quarto, Megan, também estava nesse encontro e Julie tinha prometido a ela que a levaria para o aeroporto Will Rogers na manhã seguinte às 5 horas da manhã. Então, elas resolveram passar a noite acordadas. Assim, saíram da casa dos amigos e foram a um restaurante chamado The Kettle por volta das 2 horas da manhã. Quando terminaram, Julie e Megan foram a um posto de gasolina, abasteceram e tomaram um cappuccino. Elas voltaram para o apartamento por volta das 3 horas da manhã para pegar as coisas de Megan. Pouco depois, as duas saíram do apartamento e seguiram em direção ao aeroporto, lá por volta das 4h30. Julie deixou Megan no aeroporto e Megan viu Julie partir em seu Red Eagle Summit por volta das 5h30 da manhã. Mas no Dublin West Apartments, onde Julie morava, muitos dos moradores ouviram uma mulher gritar. E com o susto, um dos moradores fez uma ligação para o 911 para relatar o que havia ouvido. Norman 911. Yes, we were just sleeping and my wife heard a really strange, like a really awful scream from our parking lot of our apartment complex. Do you see anything outside? No, I'm kind of afraid to go outside actually. Algumas horas depois, Ryan James apareceu no apartamento de Julie para o almoço agendado. Julie não estava em lugar algum, no entanto, seu carro também estava desaparecido. Ryan então relatou o seu desaparecimento. Mas antes de eu continuar a história de Julie, se inscreve aqui no canal e vem tomar um café comigo conversando sobre casos de true crime, lendas e teorias do terror toda semana. Muito obrigado pelo teu apoio. Mas não muito depois de Ryan relatar o desaparecimento de Julie, os pais dela chegaram ao apartamento. Eles dirigiram do Arkansas para ajudar Julie a voltar para casa, mas em vez da sua filha, eles encontraram policiais que os informaram que Julie estava desaparecida. Doze horas depois de ela desaparecer, o corpo de Julie Buskin foi encontrado na margem do lago Stellendraper, a cerca de 24 quilômetros do seu apartamento. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas com um par de cadarços e da cintura para cima ela estava na água. Julie havia sido baleado uma vez, estilo execução, com um tiro atrás da sua cabeça. Também havia evidências de que ela havia sido agredida. No lago, os investigadores encontraram possíveis evidências na areia perto do corpo de Julie. Havia 2 conjuntos de pegadas que iam até o lago e apenas um deles voltou.
Um par pertencia a Julie e o outro a polícia acreditava que pertencia à pessoa que a havia baleado. Após examinar a pegada e consultar a Nike, foi determinado que a pegada era consistente com um tênis de corrida Nike masculino tamanho 40, especificamente um Nike Air 2. A cerca de 6 metros do corpo de Julie, os investigadores encontraram um colã rosa amassado com as iniciais JB na etiqueta. Era também de Julie. O colã tinha DNA masculino e foi armazenado para ser usado posteriormente quando a tecnologia de DNA estivesse mais avançado. Lembrando que isso tudo aconteceu em 96. Foi feita a autópsia e se confirmou que Julie foi baleado com uma única bala calibre 22. A arma específica era bastante distinta, mas falaremos mais sobre ela depois. Como eu falei antes, Julie Buskin era bastante popular e tinha muitos amigos na universidade. Então, os investigadores saíram para entrevistar o maior número possível deles. Esperavam que alguém pudesse fornecer informações úteis, mas esse não foi o caso. Todos gostavam de Julie e ela não tinha nenhuma má relação ou algo do tipo com alguém. A polícia encontrou o apartamento de Julie em perfeita ordem. Não havia sinais de qualquer luta lá dentro. Um tempo depois, o carro de Julie foi encontrado em um complexo de apartamentos apenas um quarteirão de distância de onde ela morava. A areia vermelha no chão do carro parecia semelhante à areia vermelha nas margens do lago onde o corpo dela foi encontrado. Isso foi visto como algo bastante bizarro pelos investigadores. Por que alguém sequestraria Julie, tiraria sua vida no lago e depois dirigiria o seu carro de volta para quase o local exato onde o sequestro ocorreu? Infelizmente, não havia cabelos, fibras ou impressões digitais de outras pessoas no carro. E assim como no apartamento, não havia sinais de luta ou de agressão. O telefone de Julie estava desaparecido e os investigadores obtiveram os registros do celular dela para ver se poderiam ser úteis. Os registros indicaram que alguém fez 2 ligações após ela já não estar mais viva. Uma delas era para a previsão do tempo e a outra para um número que não estava em serviço naquela época. Apesar das pistas de uma recompensa de $70 mil, não houve avanços significativos e o caso ficou sem solução por um curto período. Então, um mês após a vida de Julie ter sido interrompida, um homem ligou para a polícia e disse que na noite que Julie foi sequestrada, ele viu um carro parecido com o dela sair na frente dele e eles quase colidiram. Esse caso aconteceu perto do lago onde ela foi encontrada. A testemunha seguiu o carro de Julie por cerca de 8 quilômetros, pois queria confrontar o motorista, e o motorista do carro de Julie continuava olhando constantemente para a testemunha pelo retrovisor e acelerou. A testemunha viu um vislumbre do rosto desse motorista e, em seguida, foi incumbida de descrevê-lo para os investigadores. Esse é o retrato falado que fizeram do jovem que estava dirigindo o carro de Julie para longe do lago. Ele possivelmente era um estudante universitário e possivelmente hispânico, com cabelos pretos e longos e porte atlético. O retrato falado foi transmitido repetidamente pela mídia local em Oklahoma, mas ninguém o reconheceu e o caso ficou sem solução. Depois de 4 anos e meio, a polícia recebeu uma carta de uma detenta do Oklahoma County Jail em que ela afirmava que um velho conhecido dela poderia ter tirado a vida de Julie. Ele tinha 23 anos e se chamava Dennis Sterner. Sterner era um trabalhador da construção civil e não tinha antecedentes criminais, mas na época do crime, ele morava a apenas 4 quarteirões do apartamento de Julie e se parecia com o retrato falado. Ele, no caso, se recusou a responder a qualquer pergunta e não permitiu que fizessem um exame de DNA. A polícia precisou obter uma ordem judicial para coletar o DNA e o perfil encontrado era muito semelhante ao da amostra retirada do colã na cena do crime. Mas muito semelhante não é uma correspondência e ele não era mais considerado suspeito do caso. Assim, a polícia resolveu buscar parentes de Sterner e encontraram o seu irmão. Parecia que o caso de 5 anos finalmente seria resolvido.
Mas em uma reviravolta, o DNA do irmão também não coincidia. Mais uma vez, o caso voltava a estaca zero e os pais de Julie tiveram que aceitar a possibilidade de que talvez não vivessem o suficiente para ver a justiça ser feita. Os investigadores estavam determinados a evitar que isso acontecesse e, essencialmente, tentaram coletar DNA de todos os homens com quem Julie já teve contato. Mais de 200 homens foram testados, mas ninguém coincidiu. Parecia que o caso realmente nunca seria resolvido. Seis anos após a vida de Julie ter sido interrompida, um homem chamado Anthony Castilho Sanchez foi preso por agredir a sua namorada. E após a prisão, ele teve que fornecer uma amostra de DNA para a polícia, e os investigadores notaram alguns fatos interessantes sobre o histórico de Sanchez. Ele morava a apenas 1 milha de distância do apartamento de Julie. Uma das namoradas de Sanchez mostrou aos investigadores o seu diário do mês em que a vida de Julie foi interrompida. Havia um registro em que ela afirmava que Anthony comprou um par de tênis de corrida Nike para ela e um para ele mesmo também. Sanchez usava um tênis tamanho 40, o mesmo tamanho da pegada encontrada na areia. Além disso, uma das ex-namoradas de Anthony tinha um número de celular que diferia por apenas um dígito do número discado no telefone de Julie após ela não estar mais viva. Era possível que Sanchez tivesse tentado ligar para o número da ex de memória, mas tivesse errado aquele dígito. Se tudo isso não bastasse, Sanchez e o seu pai tinham o hábito de atirar com armas calibre 22 na parede dentro da casa que alugavam. Os investigadores coletaram uma bala da casa e foi determinado que ela veio da mesma arma usada para atirar em Julie. Apenas 6 empresas fabricavam armas calibre 22 com as ranhuras específicas daquela munição. Apesar de tantas coincidências e investigações, foi apenas em 2004, 8 anos após a morte de Julie, que o DNA de Anthony Sanchez foi comparado ao DNA masculino encontrado no colã de Julie. E claro, eles corresponderam. Sanchez tinha apenas 18 anos na época do crime, e é interessante pensar que se ele tivesse discado o número correto da sua ex no telefone de Julie, ele teria sido pego instantaneamente. Anthony Castilho Sanchez foi condenado em 2006 por estuprar e assassinar Julie Buskin, e foi decidido que ele pagaria pelo crime com a própria vida. De 2006 a 2023, Sanchez tentou contestar a sua condenação. Ele alegou que o seu pai tinha cometido o crime, e não ele. O seu pai, Glenn Sanchez, tirou a própria vida em abril de 2022 e aparentemente disse à namorada que era ele o culpado o tempo todo. No entanto, os investigadores já haviam considerado a possibilidade de que o DNA pudesse pertencer a Glenn Sanchez, mas esse não era o caso. A probabilidade de a correspondência ser um erro é de 1 em 200 quatrilhões para caucasianos, 1 em 20 quintilhões para afro-americanos e 1 em 94 quatrilhões para hispânicos do Sudoeste, de acordo com documentos judiciais desse caso. Anthony Sanchez foi executado em 21 de setembro de 2023, aos 44 anos. Enquanto era amarrado à maca, ele ainda dizia ser inocente, mas foi declarado morto às 10h19 após uma injeção de 3 drogas na penitenciária estadual de Oklahoma. E aí, lembra de outro caso arquivado que voltou à investigação devido a novas pistas? Me conta aqui nos comentários. E se gosta de terror, que tal deixar a sua casa mais temática? Aqui na descrição do vídeo deixei alguns produtos para você ter uma casa com o seu gosto. E aproveita e assiste mais casos de True Crime aqui no canal tomando um café comigo. Conheça o caso Beck Watts e os perigos que pessoas enfrentam dentro da própria família. É só clicar no vídeo aqui do lado. Um ótimo caso para ti e até o próximo vídeo com mais café e terror. Até mais!